O Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria do Estado da Cultura e o Grupo Pirlim Pim Pim Contadores de Histórias apresentam o espetáculo Noite do Sol Nascente, Contos Japoneses, que faz parte do projeto selecionado pelo Programa de Ação Cultural PROAC 2014, em parceria com o Movimento Procultura e apoio da Secretaria Municipal de Garça.
Há muitos anos atrás, havia um rapaz chamado Gengoro, lá no Japão, que um dia encontrou um estranho tambor. Um estranho tambor que lhe deu um pouco de dor de cabeça, mas ao mesmo tempo uma certa alegria, porque ele casualmente ele descobriu que aquele tambor, quando ele batia no tambor e dizia: nariz, cresça e apareça, o nariz ia crescendo, à medida que ele continuava batendo no tambor e falando. E a recíproca era verdadeira. Quando ele batia de novo e dizia: nariz, diminua e desapareça, o nariz, gradualmente, à medida que ele batia e dizia as palavras, o nariz diminuía. Era um tambor muito estranho aquele. E muito mais estranho era o poder que ele emanava. O Gengoro ficou entusiasmado. Ele logo percebeu que ele tinha que tirar proveito daquele tambor. Chamou o amigo Taro e disse: vamos fazer uma peregrinação por todas aqui a nossa província e quem sabe no Japão todo. Vamos ficar famosos. Vamos aproveitar esse tambor. E assim eles fizeram. Foram, andaram, passaram e de repente pararam numa cidade. Um santuário maravilhoso se erguia no meio daquela cidade. E ali para lá eles foram. Os dois olharam e viram uma moça linda, ricamente vestida, acompanhada de uma garota menor, que ao que tudo indicava era a irmã dela. Uma irmãzinha menor. Eram filhas do governador da província. Como ele achou muito bonita, ele se insinuou e foi pedir informações. No momento em que ele se dirigiu à moça, ela ficou muito brava, dizendo como que ele se atrevia a se dirigir a ela, como que um plebeu ralé, ia se dirigir para ela, filha do governador. De maneira nenhuma que ele se colocasse no lugar dele. O Gengoro murchou. Ele ficou humilhado, mas de repente ele se lembrou. Ele suspirou e disse: vou fazer uma brincadeira, mas maldosa. Ele se escondeu ali perto do santuário, num lugar onde a garota não ouvia e nem o ouvia. Pegou o tambor, começou a bater, dizendo: nariz da menina linda, cresça e apareça. Nariz da menina linda, cresça e apareça. Nariz da menina linda, cresça e de repente a menina estava levando a mão ao nariz, tentando segurar o crescimento do nariz, assustada, porque ela não atinava. Meu Deus, meu nariz, o que está acontecendo? Ela tentava segurá-lo e o nariz começou a empurrar a mão dela para baixo. E ela, desesperada, assustada, largou a mão da irmã e saiu correndo de volta para casa. Chegando a casa, na hora que ela se adentrou na casa, o pai e a mãe olharam horrorizados para ela. Aquela menina linda, de rosto angelical, perfeita, estava completamente deformada. Aquele anjo, com aquele nariz enorme que já estava chegando para baixo do queixo. Eles não se conformavam. Chamaram todos os médicos taoístas, chamaram os sacerdotes shintos, chamaram os budistas, todos
todos com as rezas, com os incensos, com as orações, com tudo que eles faziam, com as ervas. Tudo foi inútil. Nada. E o pior de tudo é que, ao invés de melhorar, o nariz dela continuava a crescer. Porque o Gengoro, escondido nos jardins, fora do muro dos jardins, ele continuava devagar, mas ainda dizendo: nariz da menina linda, cresça e apareça. Nariz da menina linda, cresça e apareça. E o nariz continuava crescendo. O pai ficou desesperado, porque aquela filha era a esperança dele para a corte. Linda do jeito que ela seria uma princesa imperial. Já pensou? Ele, o pai, morando na corte. Nossa, cunhado, tendo como cunhado o filho do imperador. Seria demais. Mas ele estava vendo o sonho dele por Aranaguá abaixo. Naquele desespero, sem fim, ele estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer. O Taro, amigo de Gengoro, aparece na mansão fantasiado de Shinto. Chega lá, faz as orações, junto com todos os outros que estão lá tentando curar a menina. Faz e, de repente, chega perto do pai da menina e diz assim: meu senhor, as nossas orações, os nossos incensos, os nossos chás são bem-vindos. Todos isso daí é muito bom. Mas o senhor é tão poderoso, tão rico. Por que o senhor não coloca cartazes dizendo do problema da menina e oferecendo uma recompensa muito boa para quem curar o nariz da sua filha? Aí o pai vislumbrou algo que ele não tinha pensado ainda. Mandou fazer cartazes oferecendo recompensas e distribuir para a província todinha. 3 dias depois, o Gengoro se apresenta na mansão, se apresentando como um terapeuta nasal. E chega e diz: meu senhor, preciso ver a menina. E o pai leva ele até o quarto da menina, e na hora que ele entra, ele se assusta. E, de uma certa forma, no fundinho, ele se arrepende, porque ele diz: nossa, eu acho que eu exagerei, né, na batida do tambor, porque a menina está deitada na cama e o nariz dela está enrodilhado ao redor do seu rosto, como se fosse uma cobra. Ele até se arrepia, ele fala: meu Deus, deve ter uns metros de nariz aí. Mas toma coragem, olha para o pai da menina e diz assim: meu senhor, olha, devido à minha experiência como terapeuta nasal, esse nariz está muito comprido. Nós vamos demorar algum tempo para trazê-lo ao normal. Não vai ter problema? E olha, eu tenho que todos os dias estar aqui para fazer o tratamento. O pai aceitou, e ele garantiu que ele ia conseguir curar o nariz da menina. Bem, ele fica ali, no bom, comendo do bom e do melhor. Olha, todo mundo tratando como se fosse um príncipe. E todos os dias, ele vai lá, uma vezinha só por dia, bate no tambor e diz: nariz da menina bonita, diminua e desapareça. Uma vez só por dia. E continua na mordomia. E o pai da menina, apressado,
Um dia que ele está terminando de bater no tambor, o pai dele diz assim: por favor, olha, já que esse tambor é tão poderoso como o senhor fala, como eu estou vendo, estou comprovando, não dá para o senhor bater assim mais depressa, mais vezes, para curar o nariz dela logo? Eu falo: de jeito nenhum. Imagina, eu não posso fazer isso, porque esse tambor, ele pertenceu ao Deus da graça divina, Seixinô Mikoto, e eu não posso fazer isso com ele, porque ele sempre nos ensinou que a paciência é a mãe dos milagres. Por favor, meu senhor, tenha paciência. Quase 11 dias depois, ele consegue. O nariz da menina volta ao normal e todo mundo comemora aquela recuperação da menina fantástica e comemoram do jeito que eles sabiam fazer, com uma grande festa. Após a festa, Gengoro, Taro e o tambor retornam à casa, para a casa deles, na outra província, levando um cesto enorme, cheio de moedas de ouro. Voltam para casa ricos. E graças ao estranho tambor, nunca mais eles precisaram trabalhar para garantir o seu sustento. Essa história é muito antiga. Acontece na época em que os fogões eram à base de lenha. Havia um jovem trabalhador que morava numa casinha muito humilde perto de uma montanha. Toda manhã ele levantava para catar as lenhas ali por onde ele morava, para transformar em carvão e vender na cidade. Depois de um exaustivo dia de trabalho, ele teve um sonho. Sonhou que estava caminhando numa estrada de névoa. Era um sonho, era um cenário de sonho. E de repente apareceu para ele um senhor de barba branca, cabelos longos brancos também, que cavalgava num cavalo branco com asas enormes. E dirigiu-se a Shode e disse categoricamente: vá até a ponte do Takarabashi, a ponte da fortuna, e você será um homem afortunado. Ao amanhecer, Shode lembrou do sonho e pensou consigo: ora, que bobagem, não vou nem dar atenção a esse sonho. Mas, espere, esse homem do sonho
só pode ser o Deus das graças divinas. Eu vou até a ponte para ver o que acontece. Ele tinha uma encomenda de 2 sacos de carvão para entregar. Colocou os 2 sacos nas suas costas, desceu a montanha, fez a entrega e caminhou até a ponte. Chegando lá, pensou consigo mesma: ora, o que vai me trazer de fortuna um lugar como este? Mas não desistiu do seu sonho. Ficou ali o dia todo e, quando chegou a noite, cansado, dormiu ali mesmo. No segundo dia, estava um calor terrível, mas ele não desistiu e ficou ali. No terceiro e no quarto dias, a mesma coisa. Xode não desistiu. Ficou naquela ponte, esperando que algo pudesse acontecer. No quinto dia, em frente à ponte, havia um comerciante que vendia queijo de soja. Chegou até ali e perguntou: meu rapaz, desculpe a minha curiosidade, mas observo que já é o 5º dia que você está aqui. Me conte, o que você faz nessa ponte sozinho por 5 dias? E Xode contou o sonho para aquele comerciante. Ao terminar a frase, o comerciante deu uma gargalhada e disse: nossa, mas que bobagem a sua. Vir atrás de um sonho tão tolo assim? Olha, vou te contar. Eu também eu acho que eu sonhei com esse Deus das graças divinas. E o seguinte sonho, nesse sonho ele apareceu com aquela barba longa, branca, o seu cabelo branco também, no seu cavalo branco de asas brancas e disse para mim: olha, você vá até a montanha onde tem uma casa muito humilde e lá perto dessa casa há um pinheiro. E nessa casa mora um rapaz, um carvoeiro chamado Xode. Vá até lá, cave e você será um homem rico. Veja só que bobeira esse sonho meu. Eu não conheço nenhum Xode, não sei ninguém que mora perto da montanha e muito menos essa casa que tem esse pinheiro. Xode, quando ouviu a voz, o que esse rapaz tinha falado, o seu coração disparou, ele ficou pálido, mas disfarçou. Juntou as suas forças depois de 5 dias, cansado em cima daquela ponte, voltou para sua casa e lá, no seu pinheiro, cavou e encontrou um baú repleto de moedas de ouro. A partir desse dia, ele não se chamou mais Xode, e sim Chade. Afinal, feliz aquele que acredita e luta pela beleza dos seus sonhos. O caso do cheiro roubado. Alguns séculos atrás, lá pelo século XVII, XVIII, quando a capital do Japão não chamava Tóquio, chamava-se Edo, morava lá um juiz chamado Oka Tadazuki. Era um juiz muito respeitado,
porque ele era incorruptível, muito competente e fazia sempre justiça nos seus julgamentos. Mais ainda, documentos antigos contavam que Oka Tadazuki não se recusava nunca a receber qualquer pessoa que lhe trouxesse uma queixa, por mais absurda que essa queixa fosse. Então as pessoas o procuravam com casos até muito incomuns, e ele sempre os atendia com paciência e lhes oferecia um julgamento justo. E esse caso que nós vamos contar é um desses incomuns que foram levados para o juiz Oka Tadazuki. O caso do cheiro roubado. Edo era a capital do Japão, como nós já vimos, e era, naquela época, o centro de todos os acontecimentos mais importantes que havia. Para lá, acorriam pessoas, muitas pessoas que procuravam oportunidades na vida. A cidade parecia um formigueiro. Muitos jovens iam para Edo à procura de aprender uma profissão para que pudessem, então, ter o seu sustento. E foi nessa época que um jovem foi para Edo, alugou um quarto sobre uma loja de frituras de tempurá e de peixes, não é? E ele quis trabalhar lá naquela loja. E foi aceito. Ele era um rapaz muito criativo, muito esforçado, mas o dono da loja era um homem muito mesquinho, desconfiado. Ele não permitia que os seus funcionários tirassem nem um pedacinho de qualquer fritura que fosse. Eles comiam mesmo todos os dias arroz puro. E mais ainda, aquele homem estava sempre desconfiado que os seus funcionários o lesavam. Então ele estava sempre de olho. E num dia aconteceu do dono da loja ouvir uma conversa entre um dos funcionários e aquele rapaz que morava sobre a loja. E o rapaz dizia assim, o funcionário dizia assim: nossa, como nós somos pobres, a gente passa o dia todo no meio de tanta comida e na hora da refeição nós temos que comer arroz puro. E o rapaz que morava lá em cima da loja respondeu: olha, nós somos mesmo muito pobres, mas você sabe, eu já descobri como é que a gente pode solucionar esse problema. Sabe o que eu faço? Na hora do jantar ou na hora do almoço, eu vou lá para cima quando começam as frituras aqui embaixo na loja. E enquanto eu como aquele arroz, eu vou sentindo o cheiro dos tempurás, dos peixes, de todas as frituras gostosas que se faz aqui. E aquele cheiro torna o meu arroz mais saboroso. Você sabe que o cheiro de tempurá, o cheiro dos peixes, pode tornar o nosso arroz mais gostoso? O dono da loja, ouvindo isso, se sentiu lesado, porque estavam roubando o cheiro dos alimentos que ele vendia na loja. E ele então interrompeu a conversa dos dois e disse para o rapaz: olha aqui, seu ladrãozinho, você está
se utilizando do cheiro dos alimentos que eu vendo na loja. E isso é roubo. O rapaz, assustado, disse: cheiro é roubo? Mas o cheiro está no ar. Como é que isso é roubo? Eu cheiro se eu quiser. E o homem disse: roubou sim, porque o cheiro vem vai lá para cima da minha loja, e é dos meus alimentos, e você vai ter que pagar pelo cheiro que você usou. O rapaz disse: sentir um cheiro que está no ar não é roubo, coisa nenhuma, e eu não vou pagar nada, nada. O homem ficou furioso, pegou o rapaz pelo colarinho e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou levar você para um juiz resolver isso. E levou justamente para o juiz Oka Tadazuki. As pessoas que assistiram à cena diziam que, imagina, levar uma coisa tão absurda para um honorável e respeitado juiz, ele não vai receber de jeito nenhum. Mas, lê do engano, o juiz recebeu aquele homem de uma maneira muito respeitosa, ouviu todo o caso e prometeu a ele que iria julgar. As pessoas ficaram assustadas. E depois de algum tempo, o juiz então deu o veredito. O cheiro dos alimentos é propriedade do dono da loja. Então, o rapaz é culpado. Ele se utilizou do cheiro dos alimentos da loja desse homem. E isso é uma apropriação indevida. Ele é culpado. O dono da loja ficou feliz. Começou a rir de felicidade, né? E o rapaz, horrorizado com o que o juiz havia dito. E ele começou a pensar: meu Deus, como é que eu vou pagar essa multa de 3 meses que eu utilizei o cheiro dos alimentos da loja? E ele estava amargurado, quando o juiz, então, virou-se para ele e disse: olha aqui, meu rapaz, você tem dinheiro aí com você? E o rapaz disse: eu venho de uma família pobre, eu tenho algumas moedas, mas é para pagar o aluguel do meu quarto. Se eu não pagar o aluguel, eles me mandam para a rua. E o juiz, então, virou-se para o rapaz e disse: deixa eu ver as moedas que você tem aí no bolso. E o rapaz, então, tirou as moedas do bolso, passou as moedas para a outra mão para que o juiz pudesse ver. E o juiz Tadazuki, ouvindo o tilintar das moedas na mão do rapaz, perguntou para o dono da loja: você ouviu o tilintar gostoso dessas moedas? O dono da loja já começou a sorrir e arregalou os olhos para as moedas e disse: ouvi sim, ouvi sim. E o juiz Tadazuki, então, virou-se para ele e disse muito firmemente: então, você se considere pago. O tilintar das moedas paga o cheiro do alimento do qual o rapaz se utilizou. E já ia saindo, quando o dono da loja falou: mas senhor, ele pegou as moedas, passou para a outra mão dele, mas nas minhas mãos essas moedas não chegaram. E mostrou as mãos para o juiz Tadazuki.
E aquele honorável juiz, olhando fixamente para aquele homem, disse de uma maneira bem enérgica: esta corte determina a punição de acordo com a gravidade do crime. E eu decidi que para um roubo de alimentos, o preço é o tilintar das moedas. E eu quero lembrar a você que o gostoso som do tilintar das moedas, quando a gente não tem dinheiro, é tão agradável como o roubo do cheiro dos alimentos quando a gente tem fome. Um paga o outro. E tenho dito. E mais uma vez, a justiça foi feita naquela corte. A bela mulher do desenho. Conta-se que há muitos e muitos anos no Japão viveu um jovem e pobre lavrador, cujo nome era Heiroko. Heiroko, desde criança, havia sido prometido em casamento, como era costume naquela época, a filha de um casal de amigos que moravam numa província vizinha. Mas o tempo foi se passando, os pais de Heiroko morreram e ele se viu sozinho na vida, cuidando apenas da lavoura de arroz. E como aquela lavoura não rendia tanto dinheiro assim, ele não quis assumir o compromisso do casamento com a noiva prometida. Mas um vizinho seu assumiu a responsabilidade. Foi buscar a moça, foi feito o casamento e Heiroko ficou apaixonadíssimo pela sua esposa. Ela era muito bela e, além de tudo, carinhosa. E Heiroko não se cansava de admirar aquela bela mulher horas e horas em seguida, dias e dias, a tal ponto que a lavoura ficou abandonada ao mato. Mas ela se preocupou sim, porque se ninguém trabalhasse naquela casa, não haveria como se sustentar. Então, ela, além de bonita, além de carinhosa, também tinha dotes artísticos. Ela fez o seu autorretrato numa folha de papel
e deu para o rei Heiroco levar quando ele fosse trabalhar. Assim, quando ele ficasse com saudades dela, tirava o papel do bolso e ficava admirando a bela mulher do desenho. Certo dia, em que Heiroco estava trabalhando, ele ficou com saudades, sim, da esposa. Tirou o papel do bolso, desdobrou e estava admirando aquele desenho quando um vento muito forte veio e levou o papel embora, muito longe, muito alto. E Heiroco não conseguiu recuperar o seu desenho. E aquele papel foi parar justamente dentro dos muros do castelo do governador da província. Um homem muito conhecido pela sua vaidade, tão vaidoso que ele tinha retratos dele espalhados por todas as salas do castelo. Espelhos para todos os lados onde ele pudesse se admirar. E ele se achava o homem mais bonito do mundo. Quando ele viu aquela mulher naquele desenho, ele olhou e falou: "Ah, não tenho dúvidas, essa é a minha esposa, é a esposa perfeita para mim. Afinal de contas, nós faremos o par mais bonito do mundo." E imediatamente mandou os soldados vasculharem toda aquela região à procura daquela bela mulher. E os soldados invadiram residências, invadiram propriedades e chegaram à casa de Heiroco. E viram que a mulher de Heiroco era a bela mulher do desenho. Ela seria sequestrada. Heiroco protestou, implorou, chorou, brigou com aqueles soldados, mas eles eram o maior número. E ele apanhou tanto, tanto. Ele foi amarrado, jogado num canto. E a bela mulher foi sequestrada, sim, mas só que antes ela passou por Heiroco e deixou com ele um pacotinho com sementes. Eram sementes de pêssegos. E ela lhe disse que os plantasse e quando desse os primeiros frutos que os fosse vender lá na cidade, lá perto do castelo. E ela foi-se embora. Heiroco ficou sem a sua esposa, ficou sem o desenho. Mas o tempo passou. 3 anos se passaram. Heiroco cuidava da sua lavoura e os pessegueiros já estavam dando seus primeiros frutos. Colheu aqueles frutos, colocou-os num cesto bem grande e foi com as suas roupas maltrapilhas vendê-los na cidade. E lá na cidade, ele começou a apregoar a sua mercadoria. Olhem os pêssegos, comprem os pêssegos, pêssegos que nasceram das sementes do amor. Comprem os pêssegos que nasceram das sementes do amor. E a voz de Heiroco ressoava pelas ruas da cidade e chegou até os salões do castelo. E num desses salões estava o governador com a bela mulher. Porém, o governador vivia aborrecido, porque nesses 3 anos, aquela bela mulher nunca havia dado um sorriso sequer. Mas, ao ouvir a voz do Heiroco, aquela bela mulher deu um sorriso. E o governador ficou tão feliz porque a mulher fica mais bonita sorrindo. E quanto mais o vendedor de pêssegos gritava, mais ela sorria. A tal ponto que o governador mandou buscar o vendedor para entrar lá no castelo. Heiroco entrou, mas não se deu a conhecer, e nem a mulher. Então, ele continuou apregoando: comprem os pêssegos que nasceram das sementes do amor. E a mulher ria cada vez mais. E o governador, entusiasmado, propôs para o Heiroco o seguinte: que trocassem as vestimentas. Heiroco ficaria com as ricas roupas de governador, todas de seda, bordadas a ouro, e o governador colocaria
o traje maltrapilhos de rei Rocco. Assim foi feito. E o governador começou também a fazer o mesmo pregão. Comprem os pêssegos, comprem os pêssegos. E a mulher ria. E ele, entusiasmadíssimo, continuou gritando, saiu do castelo, passou pelos portões sem que os soldados notassem, e ele continuou vendendo os pêssegos, porque ele estava se divertindo com a situação, e foi vender os pêssegos na cidade. Horas depois, ele voltou ao castelo. Já estava até anoitecendo e quis entrar, mas os portões estavam fechados, e os porteiros não consentiram que aquele maltrapilho entrasse no castelo. E ele falou assim, mas eu sou o governador, eu quero entrar. E o soldado assim, imagina o governador, eu sou o governador. E chamou de burros, de idiotas, de cegos. Mas aí os porteiros ficaram mais furiosos ainda e falaram, você quer saber? Olha, o governador saiu há várias horas do castelo, feliz da vida, com a sua bela mulher, e partiu para uma longa viagem, sem data para voltar. E você, seu intruso, se não for embora daqui, você vai apanhar e muito. E o governador continuou insultando, levou uma surra imensa, e ali, sem poder provar que ele era o verdadeiro governador, teve que se retirar, levando apenas um velho papel com o desenho de uma bela mulher. Boa noite a todos, muito obrigada. Yosakoi Soran é um festival de dança contemporânea japonesa que une tradição e modernidade. Criado em 1991 em Hokkaido, no Japão, ele representa uma celebração em agradecimento pelos resultados da colheita e da pesca. Dança e música exaltam os movimentos da atividade pesqueira, simbolizando a luta contra o mar e o heroísmo dos pescadores em busca de sustento. O grupo de dança Yosakoi Soran, da Seichonoye de Garça, nasceu em outubro de 2014 de uma forma despretensiosa. Primeiro, para trabalhar autoconfiança, disciplina e união. Segundo, preservar a cultura através das crianças. Terceiro, motivar as crianças através de algo que elas gostassem e que transmitisse alegria. São crianças que nunca haviam dançado, mas que se esforçaram muito e hoje estão se apresentando pela primeira vez num espaço como este. São eles Amanda Yukari Ribeiro Oada, Beatriz Sayuri Ribeiro Oada, Brenda Mayumi Matsumoto, Gustavo Yuji Minakawa, Lucas Mori Matsumoto, Pamela Belório e Rafael Hiroaki Michiue Okamoto. Muito obrigada.
Oi, boa noite a todos. Meu nome é Miyuki, eu represento o grupo Hibiki Wadaiko. Hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho da história do taiko para vocês. Estão prestigiando esse evento. O taiko, antigamente, era usado nas guerras e eram utilizados até para demarcar território, né? Onde o território era demarcado onde o som do taiko chegava. Ou seja, a pessoa tocava uma vez sobre o taiko e até onde o som se propagava era o território daquela pessoa, né? E com o tempo a história assim foi mudando um pouquinho, né? Que depois que o taiko foi utilizado em guerras, era utilizado também em cerimônias religiosas. Então, foi criado também, agora, né, o kumidaiko, que é o estilo de taiko que a gente toca hoje. O nome do nosso grupo é Hibiki, que significa vibração, que são as ondas sonoras emanadas pelo taiko. O taiko, como vocês podem ver, ele tem um som bem forte, né? Cada batida, ela tem um significado como se fosse você estivesse no feto da sua mãe, onde você está dentro da barriga e sente o coração da sua mãe bater. Então, assim, o taiko ele tem esse significado, né? As batidas do coração. Agora a gente está preparando aqui o palco. A gente vai trazer a música que chama Toukon. Toukon significa espírito de guerra. No decorrer da música, vocês vão poder notar, né, que vai ter a despedida dos soldados. E após isso, eles vão seguir para a guerra. Esses soldados, eles eram temidos, né, pela sua coragem, porque eles não tinham medo de morrer. Então, eles iam com o objetivo de proteger seu território e proteger suas famílias também. Então, cada movimento dessa música tem um significado. São as espadas, são as flechas, tudo para derrotar o inimigo. Então, a gente agradece a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado já um pouquinho do que a gente tocou aqui. O taiko é importante que vocês saibam, cada música tem um significado. A primeira que a gente tocou, logo quando abriu as cortinas, chama Miryoko. O nome da música significa encanto. Então, é uma música que traz, assim, diferente do som da segunda, que era bem mais forte, chamada Kibaru, que é esforçar-se ao máximo. Então, vocês podem reparar que cada música ela traz um significado consigo. Então, não é somente batidas. Cada batida, cada movimento traz um significado. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês prestigiem mais um pouquinho. A última música que a gente vai tocar depois dessa, Irodori, que é a Festa das Cores. Ela também vai encerrar, assim, como forma de agradecimento do grupo, né? A gente está aqui apresentando para vocês. E a gente queria agradecer também o convite da Andréia e da Rosane. E falar que Garça é a nossa segunda casa. A gente sempre vem aqui, se sente muito bem acolhido. Semana que vem a gente vai estar na Festa da Cerejeira. E a gente também vai estar aplicando um workshop. Então, para os interessados que queiram saber mais um pouquinho da arte do taiko, vão ser muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigada.
boa noite. Nós, do Grupo Pirlim Pim Pim Contadores de Histórias, agradecemos a presença de todos. Agradecemos o grupo de Taiko e Ubique Wadaico, da cidade de Marília, o grupo Yasakoi Sorã, da Seixinoia de Garça, que prontamente aceitaram o nosso convite e vieram dar esse show, a brilhantar a nossa noite de contos. Nós queremos agradecer também a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Educação. E, principalmente, a vocês, que a cada espetáculo emprestam seus ouvidos dourados, para que as histórias cheguem aos nossos corações. E, para terminar, nós teremos mais uma apresentação de Taiko. Em agosto, Pirlim Pim Pim estará completando 19 anos e nós contamos com vocês, né? Mais uma noite de contos, com bastante carinho que nós vamos preparar para vocês. E agora a apresentação de Taiko. E tenham todos uma boa noite e, mais uma vez, muito, muito obrigado por estarem aqui conosco nessa noite de contos. Noite do Conto Japonês. Muito obrigada.